Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo aqui uma questão recorrente. Eu achei aqui um vídeo que foi marcado, né, no TikTok, porque o CACP tem um TikTok também. Obviamente que não dá para trabalhar com apologética com o TikTok. A gente tenta até trabalhar, até fazer alguns pequenos vídeos, né? Mas é bastante complicado porque o TikTok eu só posso usar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Mas nós, às vezes, quando dá, fazemos alguns recortes, publicamos lá. E aí alguém nos marcou onde uma pessoa faz uma pergunta teológica. E nós vamos, então, nesta oportunidade, tentar responder esta pergunta. Afinal de contas, é possível, esse é o questionamento, os anjos de Deus ter descido dos céus e se relacionado sexualmente com mulheres? Esta é a pergunta que marcaram-me no TikTok. E eu vou mostrar isso para você e muito mais, mas depois da nossa vinheta. Olá pessoal, que bom tê-lo aí conosco em mais um vídeo. Por favor, se inscreva no canal, por favor, deixe o seu like ou o seu dislike. Lembrando também do nosso app, baixe o nosso app no seu celular para você ficar informado de tudo que acontece na apologética brasileira. Então, vá lá, é gratuito, é na Play Store, tá? Não tem para iPhone porque custa muito caro, mesmo para a gente oferecer gratuitamente lá, custa muito caro, então a gente só tem para Android, tá bom? Respondendo essa questão aí. Bem, mas aí a pergunta da nosso internauta aqui é se anjos podem se relacionar. Anjos de Deus, não é demônios não. Também demônios poderia ser a mesma coisa, mas, né, a pergunta dela é se anjos poderiam ter descido do céu e ter tido um relacionamento com as mulheres. Vamos ouvi-la, depois eu volto para mostrar tudo isso. Vamos lá. Gostaria que alguém que estude teologia possa, por gentileza, me tirar essa dúvida, me responder essa questão. Eu ouvi uma pessoa falando para outra que na época de Noé, Deus mandou o dilúvio porque a raça humana estaria corrompida da seguinte forma: anjos estariam procriando com seres humanos, esses seres humanos estariam dando à luz a seres híbridos que se tornaram gigantes e esses gigantes passaram a devorar pessoas. E por esse motivo Deus mandou o dilúvio. Eu confesso que eu não imaginava que fosse por esse motivo, eu fiquei bem surpresa. E a minha dúvida é, se anjos são seres espirituais, como seria possível que eles procriassem com os seres humanos? Eu gostaria muito que alguém pudesse me tirar essa dúvida. E quem não acredita, gente, vamos manter o respeito, por favor. Ok. Tá aqui a internauta, ela tá no TikTok, ela faz uma pergunta muito educadamente e nós vamos responder. Porque aqui em Gênesis capítulo 6, fala de quando Deus tem uma decepção com os seres humanos e resolve ali fazer a extinção da humanidade. E ela está dizendo que alguém argumentou com ela que era porque os anjos desceram dos céus e tiveram ali uma relação sexual. Segundo o que provavelmente foi dito a ela e mostrado a ela, seriam os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Logo, esse relacionamento teria gerado gigantes ou nefilins, e aí o mundo virou um caos, uma promiscuidade, uma pornografia, e por isso Deus então destrói a humanidade. Bom, quem fala isso entre os hereges? Tem não hereges também que fala esses impropérios, mas entre os hereges, quem fala isso? Está aqui, testemunhas de Jeová poderá viver no paraíso na terra, tá aí o livro. Estou abrindo aqui na página 92, 93, não sei se você consegue ver aí, depois eu coloco na tela do vídeo para você. Tem assim 2 anjos lá no céu e as mulheres estão tomando banho aqui no rio, né? E aí os anjos então descem do céu e vêm ter relações com as mulheres. Veja que isso pressupõe uma segunda queda. Já houve uma queda lá no início
Antes da criação do mundo, né, houve uma queda. E agora aqui, segundo essa teologia, estamos diante de uma segunda queda dos anjos. Suposição. Temos também o reverendo, ou ex-reverendo caído, quer dizer, Caio Fábio, que está caído mesmo. Ele escreveu um livro chamado Nefilins, ou Nefilim, que quer dizer pessoas grandes, gigantes, ou homens importantes. Tem um artigo aí no site do CACP que eu comento sobre Nefilins. Tá? Pode ser homens gigantes? Podem. Podem ser também pessoas importantes, de relevância na sociedade? Pode também. A única coisa que é improvável é que sejam semideuses. Eu vou mostrar a capa do livro do Caio Fábio para você ver o nível promíscuo que se encontra este reverendo. Olha a capa daí, tá? Estou colocando, né, Flins? Tá observando aí? Olha bem, tá vendo aí? O anjo com a espada na mão, mas olha que ele está segurando ali no meio das pernas dele, parece que é o órgão genital desse ser híbrido, meio homem, meio anjo, percebe? Então, para você ver, aqui o livro narra vários momentos pornográficos, onde os anjos com 4 metros de altura fazem sexo com mulheres de 1,60 m, 1,80 m de altura. Imagine uma coisa dessa. Então, para você ver a mente depravada, né? E ele tenta argumentar aqui o livro de Enoque, livros apócrifos. Isso aqui é uma mitologia, gente, não é uma coisa séria, tá? Não é uma teologia bíblica, é uma mitologia. Tem indícios dessa mitologia no judaísmo, porque assim como nós, evangélicos protestantes, temos aqui gente que usa a Bíblia para fazer esoterismo, o Novo Testamento para fazer o esoterismo, os judeus têm a Cabalá, têm esotéricos, têm bruxos no meio deles também, que ensinam essas bobeiras, tá? Agora, vamos analisar algumas coisas assim, friamente, na palavra de Deus, e quero deixar claro que não tenho tempo aqui para esgotar o assunto. Estou colocando no final desse vídeo uma palestra de 1 hora do pastor Elias Soares sobre este tema, que foi ministrado lá em Santos, no Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Eu estou só aqui respondendo a senhora que fez a pergunta aqui, mas no final deste vídeo eu coloco outro do pastor Elias Soares e também um podcast depois do pastor Natanael Rinaldi. Olha o que está em Mateus 22:30, quando perguntavam os saduceus sobre uma mulher que casou com o seu irmão, a lei do levirato, né? Casa sempre com o irmão mais velho. Morre o irmão mais velho, casa com o irmão mais novo. Então teve uma mulher que casou com 6 irmãos. E na vida eterna, de qual que ela será esposa? E aí Jesus responde: na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, os anjos não têm sexualidade, são assexuados. E nós, na eternidade, não casaremos, nem nos daremos em casamento, porque nós não seremos, depois da ressurreição, seres. E mesmo antes da ressurreição, no estado intermediário, né? Nossa alma não tem sexualidade. Nós seremos assexuados no futuro, tá? Os seres humanos não terão sexualidade, não se relacionarão também sexualmente. Então, este texto, por si só, já deveria acabar com toda a celeuma. Agora, veja a gravidade disso que é colocado, que essa moça colocou, que realmente falam isso, entre as pessoas, testemunhas de Jeová e o reverendo Caio Fábio. Olha a problemática disso. Teríamos que admitir uma segunda queda. Teríamos que admitir a possibilidade de seres totalmente diferentes se relacionarem sexualmente. Nós sabemos que as espécies diferentes não se relacionam, não se cruzam. Não dá para fazer cruzamento, né, com esse tipo de coisa. Imagine um alienígena, um ET, tendo relações sexuais com mulheres aqui na Terra. E também a Bíblia não fala nada de uma segunda queda. O que nós podemos ter certeza é que os filhos dos homens, aqui em Gênesis 6, está em Gênesis 4:17, que são os descendentes de Caim. E os filhos de Deus, ou as filhas de Deus aí no texto, está em Gênesis 5:4, que são os descendentes de Sete. Então a descendência de Sete, os filhos de Deus, e os descendentes de Caim, os filhos dos homens, se relacionaram. E aí houve ali uma depravação na ordem moral das coisas, porque Deus não era invocado.
tá certo? Então a questão é espiritual. Não tem, o problema que levou à carnalidade, que o texto mostra, é a questão espiritual, mas não tem nada a ver com seres celestiais, sim com o pecado humano. Nós não precisamos de anjos, de uma segunda rebelião angelical para o homem pecar. O homem é um pecador por natureza, sabe muito bem praticar a depravação e não tem necessidade de anjos para ajudar nesse caso, tá certo? Então a Bíblia aqui é muito clara de que os anjos não têm sexo, são assexuados, tá? E quando nós lemos lá em a carta apostólica de Judas, que tem só um capítulo, ele vai falar de questões que houve na história de rebeldia. Então ele fala de Sodoma e Gomorra, ele fala da rebelião dos anjos, mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Está falando das quedas, dos problemas espirituais que tivemos no céu, houve a queda angelical, e dos problemas espirituais, por exemplo, dos homens, como Sodoma e Gomorra, que houve a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí o dilúvio também pode ser incluído aí como um castigo do problema do pecado. O pecado gera o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre os anjos. Mas uma coisa, repito, não tem nada a ver com a outra. O texto de Judas não está dizendo que os homens tiveram sexo com os anjos, ou que uma coisa tem a ver com a outra. Bem, eu não vou entrar em detalhes porque o pastor Elias, agora assim que eu terminar esse vídeo, ele faz uma explicação belíssima, ele lê todo o texto, capítulo, versículo por versículo, ele faz uma exegese do hebraico, ele cita ali, ele faz um comentário maravilhoso. Então eu não vou falar muito, né, para não perder muito tempo, porque eu quero que você assista, se você ainda não assistiu, que você assista o livro do pastor Elias Soares, falando sobre essa questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens, tá bom? Mas eu acho que já respondi aqui para internauta o problema do pecado e da ira de Deus com o dilúvio não tem nada a ver com anjos. Como não vai ter de novo agora em Apocalipse o dia do Senhor, o juízo de Deus sobre a humanidade, e não tem nada a ver com anjos fazendo sexo com homens, mas sim o problema do pecado. E claro, os anjos também caídos, que são os demônios, vão pagar, vão ser julgados também, os seres humanos também serão julgados. Obviamente que o juízo de Deus ocorrerá, porque esse mundo aqui não acontece sem ele nem beira. As coisas aqui tem um soberano sobre todas as coisas, apesar do caos que estamos vivendo. Tá bom? Então a internauta aí que fez a pergunta, a resposta é clara, não existe, repito, não existe relações sexuais entre anjos e seres humanos. Não existe nenhum exemplo disso na Bíblia. Não é possível também, mesmo porque eles são seres de outra matéria, de outra substância. Eles não são de carne e osso como nós. Então, ter esse relacionamento seria bastante problemático justificar esse tipo de coisa. E a Bíblia é muito clara que os anjos são assexuados. E quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, tá bom? Então, não esquece de assistir agora o vídeo do pastor Elias. Se gostou aqui do nosso comentário rápido, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor Deus permitir.